Bem, sinceramente nem sei por onde começar hoje. Olhem, irritei-me, chorei, gritei, saltei, frustrei-me, passei-me. Esqueçam, foi um jogo de loucos mesmo. Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Daisy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Portugal jogou contra a Noruega, jogo 1 a contar para esta segunda fase da prova do Mundial 2021 que está a decorrer no Egito, faz esta chamada de Main Round. Para esta Main Round, Portugal tem no grupo a França, a Noruega, a Suíça, a Islândia e a Argélia. Portugal entrou então para o primeiro jogo, perante uma Noruega que é talvez das seleções mais favoritas a ganhar este Mundial. Este que foi de certo o melhor jogo a nível exibicional de Portugal na prova até este momento. Passando para a primeira parte, Portugal e a Noruega entraram muito focados, muito determinados e a procurar acelerar e muito o jogo ofensivo. No entanto, a meu ver, a Noruega levou um bocadinho a melhor nesse sentido. Portugal defensivamente apresentou-se mas muito melhor relativamente aos jogos anteriores, e isso era algo que me preocupava, porque se Marrocos e Argélia, com mais ou menos dificuldade, com todo o respeito, nós íamos acabar por vencer, já contra a Noruega, se cometêssemos os erros que cometemos na primeira parte contra Marrocos e Argélia, o jogo ia ficar muito complicado. Portugal, a nível de organização defensiva, perante o ataque organizado da Noruega, já vais perceber o que eu quero dizer com isto, esteve muito bem. No entanto, Portugal pecou e muito na recuperação defensiva. A Noruega, seleção conhecida por aplicar e muito bem, trabalhar muito bem as transições rápidas, defesa-ataque e reposição de bola a meio campo, foi um bicho de 7 cabeças para os jogadores nacionais. Apesar de não ter feito parte do set inicial, Alexandre Cavalcanti foi talvez o jogador que na primeira parte mais sentiu dificuldades nestes momentos de transição rápida por parte da Noruega. Demorava e muito a recuperar a posição defensiva e a Noruega conseguia tirar muito, mas muito proveito da vantagem do lado esquerdo da defesa portuguesa. Talvez por isso Alexandre Cavalcanti nunca mais tenha voltado ao set. No entanto, quem foi para lá cumpriu e esteve muito bem, que foi inclusive o jogador que iniciou a partida. Estou a falar de quem? André Gomes. André Gomes esteve muito bem defensivamente, muito bem ofensivamente. Aliás, todos os jogadores que foram a jogo estiveram irrepreensíveis. Com a entrada de Miguel Martins, Portugal ganhou muita dinâmica. Com a entrada de Fábio Magalhães, Portugal ganhou muita criatividade. Miguel Martins estava a ser um jogador importantíssimo e um homem-golo, que era isso que nós estávamos a precisar em certos momentos de jogo, em que o ataque estava completamente bloqueado pela excelente prestação defensiva da Noruega. As pontas, com maior ou menor dificuldade, estavam a ser eficazes e os pivôs ofensivamente estiveram muito bem. A primeira parte terminou com um resultado 14-16 favorável à Noruega e eu arrisco-me a dizer que mais de metade dos gols da Noruega nesse momento foram em transições de defesa-ataque. Apesar da vontade e determinação mostrada por Portugal, o calcanhar daqueles acabou mesmo por ser essas dificuldades defensivas na reorganização defensiva perante as tais transições de defesa-ataque da Noruega. Para a segunda parte, Portugal resolveu e muito esses problemas das transições. A Noruega foi completamente abafada. Em determinado momento na segunda parte, Portugal opta por jogar com 3 jogadores criativos e cerebrais, que são 3 verdadeiros centrais, 2 centrais de raiz, estou a falar do Rui Silva e Miguel Martins, mas também um terceiro jogador que para mim, eu já tenho dito isso várias vezes aqui no canal, Fábio Magalhães, para mim é um lateral muito cerebral, muito central. Portugal, com estes 3 criativos, com estes 3 jogadores que podem surpreender e fazer qualquer coisa e tirar um coelho da cartola, foram essenciais para que Portugal ganhasse muita dinâmica, fluidez e criatividade no momento de ataque organizado, perante a enorme qualidade defensiva que a Noruega apresentou. Portugal, que até então andava sempre a correr atrás do marcador, ora estava a perder por 2, por 3, 4 golos por aí. Então Paulo Jorge Pereira viu-se obrigado a apostar no 7-6. 7-6 que surtiu muito efeito. E Portugal conseguiu encostar o resultado, mas se ousas pensar que foi devido ao 7-6 ou exclusivamente devido ao 7-6 que Portugal conseguiu aproximar no marcador, estás completamente enganado. Entrou a joia. Eu chorei. Digo aqui que chorei. Entrou Humberto Gomes. Humberto Gomes entrou 12 minutos do fim do encontro e esteve 6 minutos sem sofrer golos. E se tu dizes, foram 6 minutos em que Portugal defendeu muito bem. Não. 6 minutos onde Humberto Gomes, a remates dos 6 metros, remates de primeira linha, remates da ponta, remates com mais ângulo, com menos ângulo, com mais opção de remate. Humberto Gomes disse, eu estou aqui, e mais uma vez disse, a idade é só um número. Portugal, que a um dado momento conseguiu igualar o encontro, ora devido à excelente prestação entre os postos de Humberto Gomes, ora devido à eficácia do 7-6 ofensivamente. E tu perguntas, onde é que Portugal perdeu o jogo? O jogo foi de certa forma perdido quando Portugal teve 2 exclusões nos últimos minutos. Primeiro, Vitório Torriza foi expulso por acumulação de 3-2 minutos e, essencialmente 2 minutos do fim, Taimar Salina foi excluído. Perante estas adversidades, Portugal mostrou-se resiliente e a 1 segundo do fim, sim, exatos, 1 segundo do fim, Portugal tinha a bola para empatar o jogo. Rui Silva rematou, como tinha que ser, e a bola vai ao poste da baliza. Foi frustrante mesmo. E atenção que o empate para Portugal ia ser um excelente resultado, já para a Noruega ia ser muito mau. Relativamente à dupla de arbitragem, uma dupla de arbitragem espanhola que desde o primeiro momento mostrou um critério muito rigoroso, muito apertado, sancionou bancos, sancionou jogadores, houve muitas exclusões. Tudo isto
bem aplicado. O resultado final foi então 28-29 a favor da Noruega. Dou-te agora nota das pontuações que atribuí aos jogadores da seleção nacional e vamos começar por posto específico. Vamos começar pelos guarda-redes. Alfredo Quintana terminou com uma pontuação de 7.2, teve muitos bons momentos, é verdade que também sofreu vários gols, teve ali um momento em que não fez uma única defesa, no entanto, sempre que foi chamado a intervir, defendeu e principalmente na primeira parte que a Noruega teve bola para conseguir distanciar-se um bocadinho mais do resultado, estava lá, Alfredo Quintana entre os postos. Segue-se Humberto Gomes que jogou os últimos 12 minutos, defendeu tudo, foi incrível, remates aos X metros de pivô, remates de primeira linha, remates da ponta, ele foi incrível. E o mais importante é que apareceu no momento em que a nossa seleção precisava de alguém que nos puxasse a autoestima lá para cima. Humberto Gomes terminou então com uma pontuação de 8.0 e tu dizes, houve alguém com mais de 8.0? Houve sim senhor e vai ser o meu MVP. No entanto, Humberto Gomes para mim é um segundo MVP da nossa seleção. Passando para a linha de centrais, Miguel Martins foi um jogador que esteve incrível, talvez o melhor jogo do Miguel Martins. Rui Silva terminou com uma pontuação de 6.5, ele que não marcou nenhum gol, podia ter marcado aquilo no último segundo e se marcasse, era o golo. Era o gol desta prova da nossa seleção, esqueçam, era o gol, ponto final. Teve sempre muito critério, não perdeu muitas bolas, teve sempre critério de passe, deu dinâmica ao jogo, portanto foi um jogador com nota mais. Passando para a esquerda, Fábio Magalhães, e Fábio Magalhães foi o homem do jogo. Fábio Magalhães esteve muito bem no ataque, tanto na assistência para gol como na eficácia aos X metros e na linha dos 9. Ele que foi um jogador muito importante ofensivamente, com muita eficácia, quer a nível de finalização, quer a nível de assistência para golo e a nível defensivo. Esqueçam, foi um dos jogadores mais fortes defensivamente. Portanto, a pontuação de 8.3 espelha muito disso, da sua grande exibição neste jogo. Gilberto Duarte foi um jogador muito importante defensivamente, ofensivamente, finalmente apareceu neste jogo, terminou com uma pontuação de 7.5, uma pontuação muito boa mesmo. André Gomes terminou com uma pontuação de 7.3, ele que foi um jogador também muito importante. Na primeira parte foi ele que também segurou e muito o ataque português, que deu também variabilidade ao nosso ataque e deu dinâmica e objetividade e tudo mais. Alexandre Cavalcanti terminou com uma pontuação de 5.9, foi o pior jogador e foi o jogador que teve a pontuação mais baixa e muito dispar dos restantes colegas. No entanto, Alexandre Cavalcanti não esteve bem neste jogo. Se no jogo anterior elogiei bastante e esteve lá em cima e até, se não estou em erro, foi MVP do último jogo para mim. Neste encontro esteve muito aquém. Passando para a direita, o único lateral direito de raiz que jogou foi Belón Moreira. Grande parte do jogo jogou Fábio Magalhães, adaptado à direita e que jogasse, que ele fez, como eu já disse. Belón Moreira, que deu muito pouco tempo que esteve dentro de campo, foi um jogador muito importante nos momentos de 1 para 1, desequilíbrios da defesa da Noruega. Terminou com a pontuação de 6.1. E porquê 6.1? Porque não teve muito tempo em campo. Passando para as pontas, Diogo Branquinho terminou com uma pontuação de 6.5. Ele que foi um jogador muito eficaz. Outro jogador da ponta esquerda, Leonel Fernandes, terminou com uma pontuação de 6.3. Ele que também esteve muito bem, defensivamente esteve muito melhor do que nos jogos anteriores. Passando para a ponta direita, Pedro Portela, uma pontuação de 7.1. Pedro Portela que na primeira parte teve momentos em que devia ter marcado e não marcou, e que era importante marcar e não marcou, falhou tanto de 7 metros como remates da ponta. No entanto, ele foi um jogador muito importante nos últimos minutos de jogo. Outro jogador, António Areia, terminou com uma pontuação de 6.3. No entanto, 6.3 de nota mais, esteve bem no ataque. No entanto, defensivamente lembro-me de uma interseção, portanto esteve bem, cumpriu, entrou, cumpriu, não jogou muito, mas fez o seu papel. Passando para os pivôs, Alexis Borges terminou com uma pontuação de 6.8. Ele que foi cumpridor na defesa, no ataque não teve muito espaço também devido à força, à agressividade, ao poderio, à excelente organização defensiva da Noruega. No entanto, 6.8 de nota mais. A Marcelina com uma pontuação de 6.5. Ele que esteve com uma pontuação um bocadinho mais alta, mas é aquele 2 minutos. Aquela questão da cabeça quente e de não pensar e partir logo para a agressividade pesou um bocado na minha avaliação. No entanto, o Leymar foi um jogador mais. Esteve muito eficaz aos 6 metros quando foi chamado para finalizar, algo que já não tinha acontecido nos jogos anteriores. Portanto, podemos dizer que o Leymar a nível motivacional está a subir. Vitório Torriza, o melhor dos 3 pivôs, apesar de ter visto um cartão vermelho por acumulação de 3 minutos. No entanto, foi o melhor dos pivôs na minha opinião. Apesar da derrota, obviamente que nós já tínhamos a consciência de que em algum momento íamos perder algum jogo. Foi contra a Noruega, foi numa fase da main round não muito preocupante. Portanto, temos o jogo com a Suíça para vencer, o jogo com a França para vencer e passarmos aos playoffs da prova. Se gostaste deste vídeo, deixa o like. Se gostas deste conteúdo, inscreve-te no canal. Se não és inscrito, estás à espera de quê? Com vocês, foi Greg Days. Até à próxima. E fui. Pau. Lindos.